Opa, seja bem-vindo, André Alves aqui. E nesse vídeo eu quero te explicar como que você pode vender suas mentorias em grupo de forma escalável, utilizando a internet como um excelente meio de prospecção de novas oportunidades, ok? Vamos para a tela lá do computador que eu vou te mostrar. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para quem é esse conteúdo. Esse conteúdo é para mentores e consultores que desejam escalar a sua atuação com mentorias em grupo e produtos digitais, captando clientes através da internet. Também é para empresários e profissionais que têm sucesso na sua área e que desejam ensinar outros negócios ou outros profissionais do seu ramo. Também esse conteúdo é para você. Você pode criar uma mentoria para ensinar gestão de negócios ou técnicas específicas do seu setor. Também é possível para você. Ou então, se você é um especialista em alguma área específica e está querendo criar um braço de educação e serviços de alto valor no seu negócio, também fica comigo que essa aula é para você, beleza? E para quem não é essa aula, se você não é um especialista em alguma área específica, esse conteúdo não vai ter muito valor para você. Também não é para quem está querendo só buscar uma renda extra no digital. Não faz muito sentido esse conteúdo para quem tem esse perfil. Ou se você está aqui querendo buscar algum hackzinho para conseguir ganhar uma grana na internet, também recomendo que saia desse conteúdo que não vai fazer muito sentido para você. E vamos lá, antes de falar do que você precisa implementar, vamos falar do que você não precisa para ter esse modelo de negócio funcionando. Eu gosto de falar que criar conteúdo em volume não é necessário e até não recomendável. Por quê? Você cria o conteúdo com o propósito de trazer o lead para o funil, por ser um processo de vendas. Então, o conteúdo ele tem a finalidade de ser uma porta de entrada para o seu processo comercial, ok? Então, isso remete a gente não ter a necessidade de criar conteúdo em volume. Criar conteúdo também sem um bom processo de aquisição mapeado também já não faz muito sentido. Eu gosto de falar que se não tem um funil estruturado, não faz o menor sentido, não tem o porquê criar conteúdos, ok? Também não precisa, e eu até recomendo que feche os olhos para isso, da tal da frequência e constância de publicações. Frequência e constância, principalmente no começo, vai fazer com que você gere publicações rasas, que não filtram o seu perfil de cliente ideal. E isso acaba até sendo uma âncora para trazer o seu alcance para baixo, ok? E as oportunidades de venda principalmente. Estou falando que o conteúdo não é importante? Não, muito pelo contrário, ele é muito importante. Mas ele tem que ser intencional. Então vai mais de menos conteúdo com mais assertividade, beleza? E também, uma coisa que eu coloco, na verdade, não que você não precisa, mas que seria um grande risco para o seu negócio, depender de uma única estratégia. Como assim, André? Aqui entram lançamentos, produtos de entrada e funis milagrosos. Os tais dos, o funil perfeito para vender tal coisa. Não acredite muito nisso. Um funil ele tem maturidade, tem obsolescência. Então, se vierem alguém aí falando de um funil mágico para fazer tal coisa, para fazer você ganhar milhões, desconfie. Então, beleza, dito tudo isso, vamos para o que você precisa implementar para que você consiga ter esse modelo de negócio funcionando. E aqui eu gosto de colocar 3 pontos específicos que são fundamentais para que você consiga ter sucesso vendendo suas mentorias, seus produtos de alto valor dentro da internet, ok? E o primeiro deles é, e obviamente, é você ter uma boa oferta escalável. Como assim, André? Principais erros que eu vejo nessa etapa. Criação de algo muito generalista, ok? Isso daí é um grande erro, porque acaba não atraindo o cliente que valoriza a sua solução e acaba fazendo com que você tenha necessidade de cobrar mais barato do que você pode cobrar, ok? Entenda o seguinte, produtos de alto valor e mentorias não são para todo mundo. E é muito importante que você alinhe muito bem qual é o perfil de cliente ideal que você quer trazer para o seu negócio e tenha intencionalidade na atração desse perfil. A gente vai falar um pouquinho mais logo na sequência. Também criar algo com muita entrega individual. Acaba sendo um gargalo, porque apesar de quando você coloca entregas individuais, e sim, elas são importantes até um certo ponto, pode permitir você cobrar mais caro, porém a escala acaba sendo um gargalo. Suas horas são definidas, você tem um limitador de tempo que você pode utilizar na entrega. Então, se você alocar muita coisa individual dentro do seu modelo de mentoria, do seu modelo de acompanhamento, acaba sendo um grande gargalo para você buscar a escala do seu negócio, ok? E vamos lá, como implementar uma oferta escalável? Primeira coisa, você tem que criar uma oferta que seja específica em 2 pontos direcionada a um perfil de cliente ideal, que é o que a gente chama de PCI, né, perfil de cliente ideal, e é fundamental que ele seja um perfil que valoriza a sua solução. Vou citar como um exemplo, vamos imaginar que a pessoa seja um profissional, um web designer, que desenvolve sites, páginas, landing pages, páginas de captura, enfim, desenvolve sites, páginas para a internet. Uma coisa é se posicionar para atender negócios locais. O quanto um negócio local valoriza um site
ou uma página de captura. É importante, sim, mas o quanto o core business desse cara necessita dessa solução. E, até conciliado a isso, o quanto ele valoriza essa solução. Então, você vai acabar ficando num ticket ali médio, relativamente baixo. Agora, quando você pivota para falar assim, eu sou um especialista em criar páginas de alta conversão, com boa performance, com copywriting, que é técnica de escrita, para profissionais que atuam na internet, como, por exemplo, infoprodutores, lançadores, pessoas que estão atuando ativamente na internet, já tem uma percepção de valor, esse tipo de cliente tem uma percepção de valor muito maior do que um negócio local, por exemplo. Aqui foi só um exemplo, só para te falar. Sim, o conteúdo, as técnicas, as ferramentas, os recursos e os conhecimentos que você tem, se você ajustar dependendo para algum tipo de perfil de cliente ideal específico, isso por si só já é facilmente um bom recurso para você conseguir cobrar mais caro pela sua solução, beleza? E também é importante que essa oferta seja uma oferta clara, fácil de explicar e que gere desejo nesse perfil de cliente ideal, beleza? O simples fato de você conseguir transmitir a sua solução com clareza, com facilidade de explicar quais são os benefícios, quais são os ganhos, como vai ser a jornada, como você vai buscar junto com o seu cliente o resultado esperado que a sua solução entrega, isso também é um ponto que vai conseguir fazer com que a sua oferta seja de alto valor e, principalmente, que transmita valor para o seu cliente ideal. Outra coisa importante, que seja com um ticket que lhe dê margem de negócio. Por quê? Porque é dali que você vai tirar o seu lucro e seu reinvestimento no negócio. Então, eu posso criar um produto de ticket barato, consigo vender mais fácil. Você vendeu isso daí, você vai ter que vender um grande volume para conseguir ter lucro, margem de lucro, conseguir tirar ali um faturamento bacana. E outra, é importante que você tenha outros produtos para vender na sequência para que você consiga aumentar essa margem. E essa mecânica não é algo tão simples, não é algo tão fácil de se fazer. E se você vender em grande volume um produto de entrada, mas não conseguir acender essas pessoas para um ticket maior, você vai depender da geração de demanda em grande, em alto volume. E isso daí também não é algo tão simples, tão fácil de fazer. Por isso que eu gosto de falar. A ideia é que seu produto de front, o seu produto que vai para o mercado, ele tem que ser um produto que lhe dê ticket para ter margem. Qual que é o ticket ideal? Não existe isso daí. Vai de você entender qual que é a solução, quais são os entregáveis, para qual perfil de cliente, qual que é a maturidade de mercado, qual que é o nível de consciência, enfim. Tem várias coisas para determinar qual que vai ser o preço ideal, o valor ideal da sua solução. Pode partir de R$2.000, R$3.000, R$5.000, até mais de R$50.000. Tudo vai de você entender qual que é o preço da solução para o problema que eu quero resolver, ok? Então, problemas caros têm soluções caras. E outra coisa importante é que essa oferta ela permita escala, ou seja, que não impacte no tempo de entrega, mas que mesmo assim garanta um alto grau de geração de resultado para o seu cliente. Ou seja, dá para você criar um pacote de entregáveis para compor o seu produto, a sua mentoria, que gerem uma alta percepção de qualidade, de resultado. O resultado é mandatório, porque quanto mais resultado o seu cliente tiver, mais depoimento e prova social você vai ter, que consequentemente vai te aumentar seu grau de autoridade e também a possibilidade de fazer novas vendas. Isso é importantíssimo, então corra atrás, se torne um especialista em resolver os problemas do seu cliente para que você consiga ter depoimentos, para que você consiga vender para muito mais pessoas. O outro ponto que é importantíssimo e fundamental para o seu negócio é que você tenha um bom processo de aquisição. E vamos lá, quais são os principais erros que eu observo nisso? Criação de conteúdo raso, que vai atrair um perfil desqualificado, vai atrair quem só quer as dicas, quer resolver os problemas através de dicas de internet, e vai atrair quem não vai comprar o seu produto no final. Então, esses conteúdos rasos são para você excluir do seu repertório, ok? Conectando um pouco daquilo que a gente não precisa. É bem para evitar esse problema, que você fique ali no generalista, no genérico e no raso, e acabe que atraia esses perfis que vão afundar o seu negócio. Vão tornar, sim, o resultado do seu negócio mais difícil. Criação de conteúdo sem um funil implementado. O cliente até chega, mas ele não avança. E se você não enquadrar em um processo de vendas imediatamente aquele cliente, ele vai acabar esfriando ao longo do tempo, que vai tornar a venda mais difícil. E também, reforçando aquilo que a gente já falou, buscar um funil milagroso. Te faz vítima ideal para promessas infundadas. O que mais tem aí é promessa de ganho fácil, de funil milagroso, funil infalível. Então, isso daí vai te fazer vítima desse tipo de oferta. E o funil, ele precisa de maturação, ou seja, você constrói o funil, ativa ele, analisa, corrige os gargalos e escala. É isso que eu falo de maturação. Então, você não precisa ligar 10 funis e nem deveria ligar 10 funis ao mesmo tempo. Não, você pega um que faça mais sentido para o percurso, para o tipo de produto, para o tipo de serviço,
e para a solução que você está querendo colocar para o mercado, e aí você implementa esse funil, otimiza ele, escala ele, e aí sim, depois que você já está colhendo o resultado desse funil, você implementa novos funis para escalar o seu resultado. É o que a gente chama de empilhamento de funis. Como que a gente vai implementar o processo de aquisição, né? Gosto de falar o seguinte: simplicidade no processo. Novamente eu falo essa frase: simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Determina um funil mais simples de acordo com o nível de sofisticação do seu mercado. Ou seja, tem mercados que têm alta concorrência, você vai precisar de um funil um pouco mais elaborado. Tem alguns mercados que funis extremamente mais simples são totalmente funcionais para que você consiga ter o faturamento que você está buscando nesse momento, até no momento de base, para depois buscar escala. Aplicação direta, consultoria gratuita e funil com isca mais social selling. Basicamente, aplicação direta, dependendo do nível de maturidade do seu mercado, dependendo do nicho específico que você está posicionado, simplesmente você fala, ó, tem uma mentoria que ajuda nisso, 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 nisso. Entre em contato comigo aqui, marca uma aplicação para eu te explicar como é que funciona e fechar negócio. Isso daqui funciona e funciona muito bem, dependendo do nível de maturidade que o seu mercado tiver. A gente vai falar mais sobre isso, fica tranquilo. Consultoria gratuita também é um que funciona super bem, dependendo do tipo de mercado que você está inserido. Tudo depende do tipo de mercado. Basicamente, eu vou te dar uma análise, eu vou te dar um plano de ação, eu vou te dar uma auditoria do seu negócio, do seu serviço, enfim, eu vou te dar uma consultoria gratuita, que pode ser, a entrega dessa consultoria pode ser qualquer um desses tipos que eu falei, entre outros, e ela pode sim ser uma grande isca para trazer oportunidades para que você consiga depois converter em clientes. E também o funil com isca e social selling. Você pegar e colocar uma isca de valor, que pode ser um checklist, pode ser uma aula como essa que você está vendo, pode ser algum conteúdo importante para o perfil de cliente. É importante que esse conteúdo filtre o perfil de cliente que é ideal para o seu negócio. Você joga ele, atrai oportunidades e aí você consegue. Basicamente, você pode ter ali uma aplicação como essa. Você pode entrar em contato comigo. Putz, isso daqui fez sentido para você. Você quer se aprofundar nisso? Bate aqui, me chama no WhatsApp ou vai lá no meu direct e me chama. Muitas pessoas fazem isso, ok? E para as que não fazem, um simples social selling, que basicamente é a arte de você, a partir do momento que a pessoa sinalizou dentro das mídias sociais interesse no seu negócio, é você construir um relacionamento. Pô, a pessoa se inscreveu aqui para ver meu vídeo, ela entrou no meu funil. Se ela não se aplicou, no dia seguinte eu posso chamar ela. Oi, aí, viu o vídeo? Como é que foi? Gostou? Faz sentido pro seu negócio? Me conta quais são as suas dificuldades, aonde você está travado, o que está acontecendo. Mostra um interesse genuíno, cria um relacionamento e a partir daí, cara, vamos lá, eu consigo resolver esses problemas que você tem dessa forma. Apresento a minha solução e faço a minha venda. Você pode implementar muito bem isso daí no seu negócio também, ok? Falamos do funil. Você valida um funil para um público e depois escala. E ter mapeado os gatilhos de ativação desse CPI para atrair pessoas para dentro do seu funil é fundamental. E o que são esses gatilhos de ativação? Você pode falar de problemas, dores e desejos, erros comuns que o seu perfil de cliente comete, e problemas no mercado, problemas que outras soluções apresentam e que a sua solução pode ser melhor para aquela demanda que o seu perfil de cliente quer solucionar. Então, você utilizando isso daí, conhecendo muito bem qual é o perfil de cliente ideal que você quer atrair, entendendo quais são esses gatilhos de ativação, você pode utilizar eles como ganchos, os hooks, né? Para atrair para suas iscas e, consequentemente, para o seu negócio. Então, conectando novamente aquela parte que eu falo do conteúdo. Seu conteúdo, eles são os gatilhos para atrair oportunidades. E o quanto antes e o quão mais rápido você for em atrair a atenção do seu cliente ideal e trazê-lo para a sua negociação, mais assertiva, mais fácil, mais rápida vai ser a sua venda, ok? Então, aqui a gente falou de validação de funil. É importante que você tenha também uma comunicação, que eu chamo de comunicação sem desvio. É reforçando isso daí que eu falei vários pontos aí ao longo dessa apresentação. Sua comunicação ela tem que transmitir a autoridade que você sabe resolver o problema daquele perfil de cliente ideal e também intencionalidade, ou seja, que a comunicação seja um gancho para atrair essa pessoa e colocar, opa, eu sei resolver o seu problema, vamos conversar, eu vou te apresentar minha solução, apresentar solução, fazer oferta, fazer venda, trazer para o negócio. A venda é o maior ato de amor que você pode fazer com o perfil de cliente que você quer atender, contanto que a sua entrega seja condizente, contanto que você de fato saiba resolver o problema daquele perfil de cliente ideal que você traçou, beleza? Depois de validado aquele funil, você empilha novos funis. Ou seja, você começa a abrir outros funis, outros tipos de funis, para conseguir aumentar ainda mais a sua escala e as suas vendas. Consequentemente, o seu resultado com o seu negócio. Beleza? Aqui a gente finaliza esse processo aqui de aquisição, né? Etapa 2. E aí, partindo para a etapa 3, o que a gente tem? Você precisa necessariamente ter um bom processo de conversão implementado.
Os principais erros que eu vejo nessa etapa: demorar demais para fazer a conversão. Às vezes a pessoa recorre a estratégias ali mais complexas, mais elaboradas, e mais uma vez eu reforço: simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Ou seja, você não precisa ali de um lançamento complexo para vender para uma pessoa que já está querendo resolver o problema dela hoje. Você não precisa criar funis mirabolantes para atrair atenção para fazer uma venda de um produto de alto valor. Você precisa de simplicidade nesse processo. Então, basicamente, quanto mais simples, mais rápido seja o seu funil de marketing, mais oportunidades vai gerar e mais fácil vai ser você buscar o seu resultado. E pontuo aqui também: o perfil de cliente ideal, ele quer comprar logo uma solução para os problemas dele. Funil complexo vai desconectar, inclusive, esse lead. Se não enquadrar logo em uma conversão, se chamar a atenção do seu perfil de cliente ideal e não enquadrar logo em um processo de conversão, ele vai acabar comprando de outra pessoa e você perdeu uma oportunidade. Não ter um processo definido, ou seja, não interessa se é por call, mensagem e ligação. Tá tendo um movimento na internet muito comum: venda sem call, venda sem consultoria gratuita. Não faz muito sentido isso daí, sabe? Tipo, é querer defender ali o seu próprio método. Todos funcionam? Todos funcionam. Não interessa se é por call, mensagem ou ligação. Afinal, ninguém compra um apartamento de 5 milhões de frente pra praia por foto e por conversar no WhatsApp. Esse cara vai querer fazer uma visita, vai ter que ter um consultor lá apresentando. Ninguém compra um carro zero sem fazer um test drive. Então, tira da cabeça, tira da mente que, eu preciso converter no direct. Dependendo do ticket que você vai cobrar, vai ser necessário um contato mais direto. Claro, tem como automatizar até certo ponto, mas por isso reforça aquele ponto que eu falei lá em cima. Tem que te dar margem, até para conseguir que você tenha o ônus de ter esse contato individualizado para fazer o processo comercial valer a pena no final. E aquele negócio, não estou dizendo que seja fundamental a call. Sim, ela tem a maior taxa de conversão. Então, a princípio, você pode adotar como uma estratégia. A partir do momento que você tem autoridade ou que você trabalhou muito bem a escala de consciência do seu perfil de cliente, você consegue vender por mensagem, por ligação, enfim, não importa, o importante é vender. Você tem que ter um roteiro muito bem alinhado para conduzir o lead para compra. Não tem dessa de você, cada pessoa que chegar aqui eu vou fazer um negócio personalizado, vou entender ali, vou tentar vender de uma forma. Não, scripta. Cria um processo. Você vai falar isso, vai fazer aquilo, vai conduzir dessa forma e vai ter o fechamento no final. Que é a partir de você padronizar o seu processo de conversão, seja ele por call, seja ele por mensagens, seja ele por WhatsApp, por direct, por telefone, não importa. Mas se você tiver um processo padronizado, claro, com as suas nuances, dependendo do que o lead traz, você vai saber contornar, você vai saber trabalhar, mas é importante que você tenha um processo definido para que você consiga conduzir e sim, tirar números e conseguir saber onde que você precisa otimizar para ter mais resultado, beleza? E se você não tiver o processo definido, você vai ser vítima de promessas infundadas. Vai cada um defender um tipo de processo e você vai ficar pulando de galho em galho sem que você tenha o seu processo definido. E isso é importante, é olhar para o seu negócio e entender ali qual que é o mínimo viável para você ter resultado. E a partir desse mínimo viável, você vai implementando novas formas mais otimizadas, beleza? Falamos dos erros, vamos falar como implementar. Basicamente, qualifica os leads que estão sendo gerados ali através do seu marketing e coloca eles num processo claro que gere autoridade imediata. De acordo com o ticket do produto, da autoridade construída em cima do expert, em cima da sua autoridade, da sofisticação do mercado. Tem muitos concorrentes, eu vou aproximar o meu lead para eu conseguir ter mais fechamento. Tem pouco conteúdo, eu estou nadando de braçada, encontrei um oceano azul para nadar, tem pouca gente colocando oferta na frente desse perfil de cliente. Vai ser algo mais simplificado para você conseguir colher a venda no final. Mas é tudo pontos que você precisa levar em consideração. E também a especificidade do perfil de cliente ideal, que aí eu gosto de pontuar. Qual que é a urgência que ele tem em resolver esse problema? É o cara que já está buscando aquela solução ou é algo que eu preciso gerar um nível de consciência? Nível de consciência. Qual que é o nível de consciência que essa pessoa está? Ela já está no momento de que ela quer comprar a minha solução. Ela já sabe que existe solução, ela está querendo buscar quem que vai ser a pessoa que vai resolver o problema dela. Então, dependendo do nível de consciência, você consegue também otimizar esse processo. Então é isso, se você chegou até aqui, eu acredito que tenha feito muito sentido para você, tudo isso que eu expliquei. Espero que você colha esses resultados, que você implemente o que eu falei nessa aula. E o convite aqui é simples. Se você faz parte daquele perfil que eu descrevi lá em cima, mentores, consultores, profissional especialista em alguma área, ou um empresário que tem sucesso e quer buscar mentorar outros profissionais, se você quer que eu tenha o meu olhar no seu negócio, clica aqui, me chama no WhatsApp, vamos conversar, eu quero entender o seu negócio para te apresentar como eu posso te auxiliar ainda mais com o seu resultado, beleza? Eu te espero desse lado. Até mais.